Muito bom dia, queridos irmãos. Que a bênção de nosso amado Senhor Jesus esteja sobre todos nós e sobre as nossas casas. Muito obrigada por estar aqui e que o Senhor estenda essa bênção até as pessoas que estão no nosso coração. Obrigada por você compartilhar e trazer novos ouvintes. Muitos não têm tempo para ler ou não conseguem ler, mas conseguem ouvir o que a gente põe aqui e no YouTube todos os dias. Hoje nós vamos começar com o Salmo 149. É um hino de vitória e louvor a Deus. Diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, os filhos de Sião exultem em seu Rei. Louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara, pois o Senhor se compraz em seu povo, ele coroa de vitória os humildes. Regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios, em suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vindicação entre as nações e castigo sobre os pagãos, para prender seus reis com grilhões e com algemas de ferro, seus nobres, para executar contra eles a sentença escrita, e assim, em esplendor e felicidade, louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno. Aleluia! Aleluia! Vamos para Provérbios. Hoje, Provérbios 18, 8. As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. Velho Testamento, estamos em 2 Reis e hoje 18 a partir do 13. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do governo do rei Ezequias, Senaqueribe, rei na Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: Confesso que errei. Agora, pois, para de me atacar e eu pagarei tudo o que exigires. Então o rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, o equivalente a 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias entregou toda a prata que se encontrava no templo, à casa de Iavé, e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes e dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e o entregou ao rei da Assíria. De Laques, o rei da Assíria mandou o rei Ezequias em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador-geral do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf. Vieram todos ao encontro deles. Então Rabzaqué, o comandante de campo, lhes advertiu: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o soberano da Assíria: Em quem depositas essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias
não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto o Faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé, o nosso Deus, eu então perguntarei: por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu? Ordenando a Judá e Jerusalém: deveis adorar perante este altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta do meu senhor, o rei da Assíria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou: ataca e destrói esta terra. Tá vendo, irmãos? Então aqui o enviado do rei da Síria está dizendo: foi o próprio Deus Yahvé que nos mandou contra vocês. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá responderam a Rabsaqué: rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto, o comandante retrucou: será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro? Que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? E em seguida, Rabsaqué levantou-se, bradou em aramaico, a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do soberano da Assíria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor com toda a certeza nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo e vinde servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma: Yahvé, o Senhor, vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura eles conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com o rei Ezequias,
com suas vestes rasgadas em sinal de indignação e comunicaram ao rei as palavras desafiadoras de Rabsaqué, o enviado do rei da Síria. Ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo e administrador-geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós. E eles transmitiram ao profeta Isaías a seguinte mensagem: Assim diz Ezequias: Este é dia de grande angústia, repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para os dar à luz. Bem pode ser que Yahvé, o Senhor teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo. Que Yahvé, o Senhor teu Deus, o repreenda pelo que ouviu, intercede, pois, pelos que ainda sobrevivem. E assim, quando os oficiais do rei Ezequias entregaram essa mensagem a Isaías, Isaías declarou: Dizei isso a vosso senhor. Assim diz Yahvé o Eterno: Não tenhas medo das palavras que ouviste, das blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Assíria me afrontaram. Porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções, eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente para o seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Assíria em combate contra Libna, porque havia sido informado que o rei partira de Laques. O rei, ao ouvir dizer que Tiraca, o rei da Etiópia, tinha vindo guerrear contra ele, mandou novamente a seguinte mensagem ao rei Ezequias: Assim comunicareis a Ezequias, rei de Judá, que teu Deus, em quem confias, não te iluda quando promete: Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Ouviste contar o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações, destruindo as nações completamente? E tu poderias escapar? Acaso seus deuses libertaram as nações que meus pais devastaram? Gozã, Arã, Rezete e os filhos de Éden que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Ivá? Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu a carta e imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Em seguida, declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: Ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe, rei da Assíria, tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm devastado as nações e as suas terras e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens que os modelaram em madeira e prata e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus e Yahvé.
Então, Isaías, filho de Amós, mandou declarar ao rei Ezequias de Judá: Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra Senaqueribe, o rei da Assíria. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste, blasfemaste, contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, ofendeste o Senhor quando propagaste: com a multidão de meus carros de guerra, conquistei o alto dos montes, no interior do Líbano. Derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste? Porventura, não ouviste que já há muito determinei tudo isso e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprouve-me agora o executar, para que fosse tu que reduzisses as cidades fortificadas a montes de escombros e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessas cidades não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o capim dos telhados, que se queimam antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano, comereis do que crescer espontaneamente no solo, no ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeai e colhei, plante vinhas e comei de seus frutos, pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Sião haverá salvos, eis o que fará o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo, não enfrentará essa cidade com o escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nesta cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor. Porque eu protegerei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu deus Nisroque em seu próprio templo, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram ao fio da espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Hadom passou a reinar em seu lugar. Essa é a história de Senaqueribe, o rei da Assíria, que desafiou o Deus de Israel. No entanto, o próprio Senhor permitiu tudo isso
para que o povo se voltasse para ele. Vamos agora para o Novo Testamento. Hoje, Atos 21. Paulo ruma para Jerusalém. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou nosso tempo nesse local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolemaida e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demoramo-nos ali por muitos dias, e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e entregarão esse homem nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis o meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Está vendo, irmãos? Agora o Senhor enviou um profeta até Paulo para dizer: assim vai acontecer ao dono desse cinto aqui. E Paulo, do mesmo jeito, com a mesma convicção, com a mesma... Eu não quero usar a palavra obsessão, mas com a mesma determinação, continua dizendo: eu vou para Jerusalém, e ainda diz: para morrer pelo nome do nosso Senhor. Mas a gente não vê aqui o Senhor em nenhum momento dizendo para ele: vá para Jerusalém. Assim como não nos foi possível demovê-lo, olha só, todos os irmãos quiseram que Paulo deixasse essa ideia, mas não conseguiram. Então eles apenas oraram que se faça a vontade do Senhor. E havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E quem veio para dizer isso para ele, está dizendo aqui claramente, como nos demoramos ali muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Aqui não diz que o profeta foi lá fazer alguma coisa, né? E o profeta foi resolver alguma coisa, daí encontrou eles e falou com eles. Não, o profeta veio especialmente para falar com eles. Olha o que diz no 11. O profeta chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, olha só a urgência do recado do Senhor, né? E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: assim diz o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando através desse profeta. Desta maneira, os judeus em Jerusalém vão amarrar Paulo e vão entregar Paulo nas mãos dos gentios. E havendo passado aqueles dias,
preparamos as cavalgaduras e subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Manasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Até aqui, amados irmãos, essa é a nossa porção para hoje. Vamos continuar com a viagem de Paulo, agora cada vez mais próximo de Jerusalém. Fiquem todos bem, obrigada por estarem compartilhando o link do YouTube. Amanhã nós voltaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Fiquem bem.